Fala pessoal, Reivors aqui. Hoje estamos trazendo aqui para o nosso mapa os trios mais famosos do Brasil, o sul que possui Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. Gente, lembrando que no próximo episódio iremos fazer o norte da Argentina para ficar melhor, para encaixar melhor os territórios, para não ficar deformado. Todos os créditos estarão na descrição. História do Paraná. O Paraná foi declarado como uma província na metade do século XIX, mais precisamente em 1853. Anterior a isso, o território paranaense era conhecido como Capitania de Paranaguá, que se encontrava incorporada ao que viria a ser a Capitania de São Paulo. No mesmo período em que se separou da Capitania de São Paulo, estava em curso o ciclo da erva mate, que liderava a economia do estado à época e foi um dos grandes responsáveis pelo desenvolvimento de algumas das suas principais redes de transporte. Ainda no século XIX, um grande fluxo de imigrantes chegou ao estado, oriundos no decorrer do tempo. Os ciclos da madeira e do café motivaram a chegada de novos migrantes tanto estrangeiros quanto vindos de outros estados brasileiros. A década de 1970 marcou tanto a entrada da soja no estado quanto o avanço do processo de industrialização, escrito pela Paloma Guitarrara. História de Santa Catarina. A história de Santa Catarina se inicia ainda no século XVI, com a vinda dos portugueses e espanhóis para a costa brasileira. A região que atualmente conhecemos como Santa Catarina era povoada pelos índios carijós, uma tribo do grupo indígena Tupi-Guarani. Foi em 1526 que Santa Catarina foi descoberta pelos europeus, quando Sebastião Cabot avistou a chamada Ilha dos Patos. Essa Ilha dos Patos ganhou o nome então de Santa Catarina, e atualmente essa ilha é conhecida como Ilha da Magia, a cidade de Florianópolis. Devido à ausência de metais preciosos e outras riquezas, e também pelo clima mais frio, demorou para se tornar uma terra interessante aos olhos europeus. Apenas na metade do século XVII que os portugueses começaram a se interessar pela região. E no ano de 1658 que se deu início ao povoado mais antigo do estado, que atualmente corresponde à cidade de São Francisco do Sul. Em 1675 Francisco Dias Velho criou o povoado de Nossa Senhora do Desterro, atual Florianópolis. Um ano depois, em 1676, deu-se início ao povoado de Laguna por Domingos de Brito Peixoto. Sobre a motivação do nome há duas possibilidades. Nomeada em homenagem à Santa Cristã Catarina de Alexandria, ou por causa da esposa de Sebastião Cabot, Catarina Medrano. Mesmo sem comprovação, a Santa Catarina de Alexandria é a santa padroeira do estado. História de Rio Grande do Sul. Um dos primeiros registros que faz referência à região data de 1531, quando os navegadores portugueses Martim Afonso de Souza e Pero Lopes, de passagem pela costa, na qual não desembarcaram, batizaram a barra, onde alguns anos depois, foi aberta a passagem para os navios, do oceano para a Lagoa dos Patos, com o nome de Rio Grande de São Pedro. Por um grande período, a região foi visitada apenas por aventureiros, em busca de índios para capturar e escravizar. No início do século XVII, a região até então considerada terra de ninguém, começou a ser ocupada com a chegada dos padres jesuítas, que fundaram as missões jesuíticas pela região onde hoje estão situados os estados do Rio Grande do Sul e do Paraná e os países Paraguai e Argentina. As missões jesuíticas, nessa região, tinham como principal característica o grande número de índios guaranis convertidos por grupos pequenos de religiosos. Com o objetivo de garantir a alimentação dos índios convertidos, o padre jesuíta Cristóvão de Mendonça introduziu o gado nas missões em 1634. Em 1641, os bandeirantes expulsam os jesuítas da região. Na fuga dos jesuítas, grande parte do gado se espalhou pela região, virando selvagem, ou chimarrão, como se dizia na época, dando origem ao chamado gado orelhano. Em 1682, jesuítas espanhóis, aproveitando que os bandeirantes estavam ocupados na extração de ouro e pedras, retornam ao solo gaúcho e fundam o primeiro núcleo urbano do estado, São Francisco de Borja, atualmente a cidade de São Borja.
O primeiro grupo de povoadores, organizados e apoiados oficialmente pelo governo, veio da Ilha dos Açores, em 1740, e foram acomodados nas proximidades de Porto de Dornelles. Essa população deu origem à cidade de Porto Alegre. As estâncias, o mesmo que chamamos de fazenda, já em 1780, investiam na produção de charque, produto que passou a ser vendido para o restante do país. Um capítulo à parte na história do Rio Grande do Sul foi a Revolução Farroupilha, que teve início em 1835 e durou 10 anos. A Revolta dos Farrapos foi um movimento de imperialistas contra os gaúchos republicanos, causada por motivos econômicos, sociais, políticos e militares. As ideias iluministas, liberais, encantaram a elite rio-grandense, que sofria com os desmandos do poder imperial, que cobrava altos impostos e eram indiferentes às necessidades da região. O conflito tem fim com a assinatura do Ponche Verde, em 1º de março de 1845. Então foi esse o vídeo, contando a história dos 3 estados do sul do país. Caso vocês gostaram do vídeo, se inscreva-se e deixe o seu gostei, para eu saber se vocês estão gostando. Lembrando que todos os créditos estão na descrição.